Olá, colegas. Bem-vindos a mais uma edição do Conversas a Norte. Hoje temos mais um amigo de alguns anos. É o Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, nascido na freguesia de Paus, Rezende, a 15 de abril de 1956. Bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Sr. Professor. Sr. Bispo, é evidente que muitos dos nossos colegas hoje em dia não serão eventualmente católicos. E, portanto, a minha primeira pergunta é: o que é que levou o Dom Manuel Linda, enquanto criança, enquanto jovem, a decidir seguir uma carreira dentro da Igreja, e depois iremos abordar todos esses passos, mas o que é que o levou a decidir por este caminho? Essa é a pergunta lógica, dirigida, digamos, a uma pessoa que, ao fim e ao cabo, casou com a Igreja, entre aspas. De facto, senti sempre uma certa atração desde pequeno em relação ao sacerdócio, mas não quer dizer que isto seja sempre uma linha contínua. Estava decidida na minha família que depois do quarto ano, naquela altura chamávamos a quarta classe, continuaria estudos, o que não era muito normal naquela altura, e na minha aldeia. Onde não sabíamos por onde ir era se para o Liceu de Lamego, que era a estrutura mais próxima de casa, ou se para o seminário. Optei pelo seminário e depois as coisas foram de forma normal, umas vezes com mais ânimo, outras vezes com menos ânimo. Chegámos ali à volta do antigo quinto ano, atual nono, fim do terceiro ciclo. Uma parte significativa dos meus colegas deixaram o seminário e isso abalou-me, entre os quais estavam aqueles amigos da adolescência, com quem a gente brinca e convive, e conta anedotas e faz asneiras, inclusivamente fumou o primeiro cigarrito e tudo isso. E quando eles saíram, aquilo mexeu um bocado comigo. Mas, entretanto, não vi motivos para deixar o seminário e continuei. Claro que a dado momento começa aquilo que primeiro tinha sido um andamento mais ou menos coletivo, começa a ser assumido em perspectiva mais individual, e então vi o sacerdócio como algo que de facto era possível para mim e cá estou nele. Foi ordenado presbítero em junho de 1981 para a Diocese de Vila Real. Exatamente. Mas depois o Sr. Bispo não fica parado, quer dizer, é um homem que tem sempre coisas para fazer, caminhos para percorrer, no fundo. Lembro que foi reitor do Seminário de Vila Real durante 19 anos. Como é que foi essa experiência em Vila Real? A vida passou sempre à minha frente, podia dizê-lo. E os meus projetos, grande parte das vezes, foram truncados pelos acontecimentos. Eu vivia uma certa dimensão quase poética, entre aspas, de ser apenas um simples parco da aldeia. Costumo dizer, se isso é possível aqui, que comecei a minha vida altamente colocado na Serra do Alvão, a mais de 1000 metros de altitude. É verdade que também tinha outra paróquia na cidade onde está hoje, o Hospital Distrital de Vila Real, que aliás funcionou mais ou menos, começou a funcionar naquela altura em que eu fui para lá como parco. E portanto, lá era já a cidade. Mas a primeira paróquia, aquela que eu assumi em primeiro lugar, foi no alto da Serra do Alvão. E era isso que eu queria fazer, ser parco, com a gente simples. Entretanto, estava eu nessas funções, recebo um telefonema do meu bispo, do bispo lá de Vila Real, daquela altura, a dizer que eu era preciso numa escola, para um âmbito que eu nem sequer conhecia, que era didática, da educação moral e religiosa, na antiga escola de formação dos professores do primeiro ciclo, a escola de magistério, era assim que se chamava. Estava muito longe da minha perspectiva. E muitas outras coisas. Depois o meu bispo mandou-me estudar, de facto, estive no estrangeiro, também aqui outros estudos complementares. O seu bispo continuou com os estudos, no fundo. Não é? Eu estava aqui a ver o percurso de vida e licenciou-se em Humanidades pela Faculdade de Filosofia de Braga, da Universidade Católica Portuguesa, em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, depois obteve a licenciatura canónica, estudos de segundo grau, equivalente ao mestrado, no fundo, em Teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, em 1991, e depois doutoramento em Teologia, na especialidade de Teologia Moral, pela Universidade Pontifícia de Camilles, em Madrid, 98.
É verdade. Assim aconteceu porque o meu bispo quis que eu continuasse a estudar. Ele, que já faleceu há muitos anos, tinha mandado muita gente estudar. Ele acreditava na formação do clero. Um clero bom, bem formado, seria uma mais-valia para o serviço da Igreja lá na Diocese de Vila Real. E mandou estudar muita gente e ninguém seguiu a especialidade dele, que era a especialidade de estudos clássicos da Igreja, a história da Igreja e tudo isso. Então manda-me primeiro para Braga, para aquela área que nós chamaríamos hoje das clássicas, por causa das línguas clássicas e não sei o quê. E depois, quando terminei aquele curso, manda-me então para o estrangeiro e com essa continuação de estudo. Enfim, é isso que eu digo, que a vida me passou à frente e eu que pensava ser uma coisa, acabei por, na vida, ter de ser outra, completamente distinta. Antes de continuarmos com a história de vida, o que é que o Sr. Bispo gostaria de ter sido se não fosse Bispo? Mas como padre ou... Não, sem ser padre. Sem ser padre. Isso. Olha, a dado momento, então agora vou revelar assim, já aqui no Porto, que eu também tinha estudado aqui no Seminário do Porto, a dado momento entusiasmou-me muito a ideia do jornalismo. Eu pertencia a um clube de jornalismo, todos os alunos mais ou menos estavam ligados a determinados clubes de cultura. Eu pertencia a um clube de jornalismo que promoveu um encontro com os 3 diretores dos 3 diários daquela altura, 2 quais já não existem, que era o 1º de Janeiro e o Comércio do Porto, além do Jornal de Notícias. E a relação de amizade estabelecida com os diretores naquela altura e também alguma apetência minha por essa área levou-me a considerar muito seriamente a área do jornalismo. Outra coisa que eu gostava e que depois na vida acabou por nunca se confirmar era a psicologia. Enfim, talvez uma coisa ou outra. Mas sempre ligada à palavra. Sempre ligado à palavra. Eu era bom, desculpe-me, não veja nisto assim uma espécie de, pronto, de estar-me agora a armar, mas eu gostava muito de matemática, muito. E de tudo aquilo que fossem ciências exatas, até por exemplo da química. Mas quer dizer, nunca pensei em seguir vias científicas. Concretamente até a medicina, nunca pensei, embora aprecie muito. Enfim, foi um bocadinho mais nestas linhas humanísticas. Seguindo o seu percurso de vida, foi nomeado Bispo Auxiliar de Braga a 27 de junho de 2009 pelo Papa Bento XVI. Quando é que recebeu a notícia? Como é que recebeu a notícia? Que impacto é que se teve no Sr. Bispo, na altura? Estamos a falar de 2009. O impacto foi grande, embora, de facto, no dia em que eu recebi a telefonema da Nunciatura, isto é, o Papa, como chefe de Estado, entre aspas, reconhecido a nível mundial, tem o seu núcleo de embaixadores, que em Portugal, nos países aqui da Europa, nós chamamos habitualmente o Núncio. E além da relação bilateral entre os 2 Estados, entre o Estado da Santa Sé e o Estado português, também tem esta função de organizar a Igreja com os bispos que sejam precisos. Era preciso um bispo auxiliar para Braga, então. Os meus colegas de Vila Real, sacerdotes, já andavam a brincar comigo há algum tempo atrás, dizendo que eu que tinha sido eleito bispo, que eu que não sei o quê, não sei o quê. Eu mandava-os dar uma volta, não é? Porque não estava convencido disso. Mas a insistência era tanta que, de facto, a dado momento, comecei a ver que devia haver mouro na costa, para usar uma expressão que nós aqui usamos. Por outro lado, um dia, e esta é uma cena assim um bocado caricata, eu ia naquela avenida principal de Vila Real, Avenida Carvalho Araújo, ia lá um café muito conhecido, muito célebre, que até se diz que é o Parlamento local, e sai de lá um grupo de amigos e vem beijar a mão. E achei aquilo muito esquisito, na brincadeira, em gozo, em brincadeira para comigo. E então, portanto, começo a ver que de facto alguma coisa estava a passar. De tal maneira, quando recebo o telefonema de Lisboa, naquela altura já se usava bastante o telemóvel, vi que era 22, comecei a ficar um bocado aflito e tive de me encostar à parede. Era o anúncio exatamente a dar essa notícia. Eu pedi-lhe 8 dias para refletir e ele deu-me apenas 2 dias. Diz, não temos tanto tempo. Depois, quando fui a Lisboa assinar, ele dizia-me que se a gente dá muito tempo as pessoas começam a desistir e por isso... Mas aí tem um impacto grande na vida da pessoa.
o peso da responsabilidade, o tipo de cargo. Muda completamente a nossa vida. Até padre eu costumo dizer que quis ser, a partir de não quis ser, e portanto a situação de vida é completamente distinta, não é? Até o ser padre conduzi-me eu, a partir daí já é, exatamente, de alguma maneira, a situação que nos conduz a nós. E depois, em 2013, já o Papa Francisco nomeia-o ordinário militar para Portugal, ou seja, bispo das Forças Armadas. No fundo, o impacto já não é tão grande. Não, nem de longe nem de perto. É verdade que o setor das Forças Armadas, das Forças de Segurança, porque também inclui a GNR Sim. e a PSP, é um mundo à parte, é um mundo muito especial, no qual me senti muito bem. Muito bem mesmo. Foi muito bem recebido muito, por eles. Excepcional. Da parte dos militares, excepcionalmente. Claro. E tive pena quando recebi a notícia de vir para o Porto, de alguma maneira também tive pena de deixar o mundo das Forças Armadas e de Segurança. Mas, portanto, a mudança de Braga, já era bispo, embora auxiliar, Exatamente. Para um bispo depois responsável por aquele setor, já não, nem de longe nem de perto, não é no mesmo timbre daquele choque que recebi quando era padre e passei a ser bispo. E depois, imagino aqui a máquina das Forças Armadas, apesar de tudo é pesada, complexa e provavelmente o trabalho era muito semelhante quando à questão de ser bispo auxiliar de Braga, imagino eu. Sim. Em termos de complexidade e de peso de trabalho. A complexidade não era grande. Tinha um corpo de capelães, de padres, nós chamamos capelães, os que servem as Forças Armadas. Eu creio que eram 32 naquela altura, dispersos por todo o continente e as duas regiões autónomas. E alguém sempre que acompanhava os militares que quase sempre estavam em missões no estrangeiro. Por exemplo, tivemos uma missão muito longa no Afeganistão, como agora está na República Centro-Africana, mas a República Centro-Africana já foi depois de eu ter saído. E tínhamos sempre um capelão ou dois a acompanhar, digamos, essas pessoas, homens e mulheres, porque agora 11% das Forças Armadas já são senhoras. E, portanto, quando eu ia a uma unidade, os comandantes das unidades recebiam protocolarmente da maneira mais excelente, porque os militares são muito rígidos. Mas uma rigidez no sentido do cavalheirismo, muito cavalheiro, se é que se pode usar esta expressão. Pronto, a nível, eu diria, protocolar, sempre esta relação muito boa. A nível religioso, pois claro, eram aqueles que queriam e que desejavam seguir esta perspectiva que eu sigo e mais nada. Claro. Foi um mundo muito belo mesmo. Um mundo de aventuras, enfim, eu também lhes aparava o jogo, no sentido de fazer-me militar com os militares. Isso. Que é a parte principal da questão, não é? Exato. E depois, em março de 2018, então, é nomeado Bispo da Diocese de Porto. Como é que recebeu o telefonema? Presumo que tenha sido também um telefonema. Para mim, embora a surpresa também já não tenha sido assim a 100%. A dado momento, a comunicação social começou de facto a apresentar nomes. Depois também recebi assim uma pergunta um bocadinho indiscreta: olha, a sua saúde como é que está e tal. Então, quem sabe são os médicos, mas eu acho que está bem. O senhor não é hipertenso? Sim, mas é uma hipertensão que felizmente é mínima e está controlada. Exatamente. É que o meu antecessor tinha falecido, problemas cardíacos, assim, não é? Tudo isto me fez começar, de facto, a juntar cordelinhos e a ver que, de facto, que o meu nome estaria indicado aqui para o Porto. E a dado momento o Núncio, que já não está no ativo, chamou-me exatamente a dizer que o Papa, que tinha por opção pessoal, digamos, escolhido o meu nome para o Porto.
Nós no mundo somos 4.000 e muitos, quase 5.000 bispos, e portanto o Papa não os conhece a todos, nem de longe nem de perto. Mas além do canal protocolar, o Papa deve ter tido as suas consultas pessoais a respeito desta diocese, que é a maior de Portugal. E é das mais importantes, no fundo, de Portugal. Sem desprimor para Lisboa, até mesmo a nível de títulos e tudo isso, é um patriarcado. Agora, a nível de número de católicos, a nível de número de paróquias e de instituições, quer do âmbito da Igreja, quer do âmbito da sociedade, o Porto tem mais do que qualquer outra diocese de Portugal. E como é o dia a dia de um bispo do Porto? Como diria o meu antecessor, Dom António Ferreira Gomes, é muito divertido. Porque praticamente não há nunca 2 dias iguais, não é? E quase sempre a receber as queixas, com frequência, e a receber também alguns momentos de satisfação. Não, quer dizer... Começa a trabalhar muito cedo, presumo? Não, durante o tempo da pandemia até não. Sim, mas até aí foi um tempo invulgar. Depende. Quando eu tenho saídas, tenho de me ajustar às saídas, não é? E, portanto, esta diocese cobre a área de 29 concelhos, ou na totalidade, ou em grande parte deles, desde Vizela até Valdecambra, e desde aqui o Mar até Baião. Portanto, quando há saídas, tenho de me adaptar aos horários. Habitualmente, procuro rezar qualquer coisa, que é a tarefa do bispo, dar exemplo, claro. E normalmente depois de celebrar a missa e tudo isso, então a partir das 9 começo, quando há atendimentos, nos atendimentos, ou assim, ou ver o correio, ou dar respostas a isto e àquilo. Mas nunca é um programa fixo, porque uma parte significativa é não só, digamos, a componente religiosa que me obriga a sair do Porto e ir para qualquer lado, e outro também é a dimensão protocolar. Porque cobre a área de 29 municípios, há sempre, sei lá, uma inauguração, que o Presidente da Câmara quer que esteja, há sempre uma presença, sei lá, do Sr. Presidente da República, ou isto ou aquilo, e que é conveniente estar, enfim. Sr. Bispo, e nós estamos a chegar quase ao fim da entrevista. Peço desculpa ter falado tanto. Não, é um gosto ouvi-lo. A pergunta que assim me sai mais à cabeça ultimamente é: e como é que está a Igreja em Portugal? Como é que sente a Igreja hoje em dia, o Sr. Bispo de Porto, como é que sente a Igreja em Portugal? É uma Igreja que se reconfigura de acordo com a cultura e com a história e com o tempo. Não somos mais a Igreja de Cristandade entendida como uma uniformidade entre a sociedade e a Igreja. Não. Hoje há uma espécie de tensão positiva, no sentido de haver o núcleo forte da Igreja presente na sociedade, mas depois há um grupo mais, digamos, de franja, em que o estar dentro e o não estar é assim algo que não é tão visível. Por outro lado, a situação do mundo e aquilo que tem acontecido, eu vou dizer a palavra, com pedofilia em concreto, com alguns escândalos do Vaticano e tudo isso, afetou a nossa imagem, é inegável. Mas talvez isto nos ajude a sermos menos uma igreja triunfante, uma igreja de palminhas, e a sermos mais uma igreja operante, uma igreja que está próxima de todos. Todos nós somos carentes, evidentemente, mas que está de uma forma especial junto daqueles que numa determinada situação mais necessitam dessa presença. Seja por motivos económicos, por motivos de solidão, por motivos de desespero, tantas vezes, ou outra. Isto é, uma igreja que será cada vez menos espampanante, desculpa a expressão, que será uma igreja cada vez menos cheia de paramentos sumptuosos, e será uma igreja que suja as mãos e que, para usar uma expressão do Papa Francisco, é capaz de sujar as botas nos caminhos enlameados deste mundo. Porque neste momento, fruto do tempo que passamos e destes graus de despedimento e tudo isso, há realmente muita pobreza em Portugal, nomeadamente em Portugal, estamos a falar daqui do nosso país, há muita pobreza. Sente isso? Sente a necessidade que as pessoas têm de ajuda, não só espiritual, mas também material, como é evidente? Sim, é verdade. Hoje mesmo os jornais, praticamente todos, trazem aquele dado de que a riqueza dos ricos foi aumentada não sei quantas vezes, e aí não tenho nada contra. O problema é que 400 mil caíram na pobreza.
Não é estar agora a sublinhar demasiado esta tónica, porque às vezes também somos uns negativistas, que passamos a vida só com as coisas negativas, mas é verdade que as paróquias da cidade do Porto, e não só, e nesta zona mais industrial, aqui São João da Madeira, Ovar, Oliveira das Meias, mesmo Santa Maria da Feira e tudo isto, e não só, de facto, muitas paróquias que já tinham serviço de apoio, quer a nível de alimentos não confeccionados, quer alimentos confeccionados, tiveram todas de aumentar o conjunto de refeições ou de alimentos a fornecer, e aqui há casos que às vezes são chocantes. Lembro-me que aqui perto, na paróquia da Senhora da Conceição, um dia, estando lá até com a comunidade judaica, com os líderes da comunidade judaica, de quem somos muito amigos, me chamavam a atenção, olha, aquela família, a gente não pode dizer isto muito alto, mas ele é engenheiro, ela é licenciada em qualquer coisa. Portanto, é uma família de uma classe média, média e alta. E que, entretanto, porque os dois ficaram no desemprego, têm de recorrer a isto. É chocante, é chocante. Enfim. Histórias da vida. Histórias da vida. É. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo também. Eu queria agradecer ao Sr. Bispo a gentileza que teve em estar aqui connosco durante estas conversas a norte. Desejar-vos aos colegas que estejam no próximo programa connosco. Até breve.